Paz do Senhor Jesus. Queridos, por favor, vamos abrir a nossa Bíblia. Texto escolhido como base para o tema dessa festa. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. A partir do versículo 1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências de Deus. Versículos 12 e 13, por favor. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a carne ou sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Versículo 14, que é muito profundo esse versículo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Queridos, Paulo vem tratando de um tema complexo. Romanos é considerado o maior tratado teológico do Novo Testamento. É sabido de todos que Paulo tem uma sabedoria extraordinária, além de ser um homem extraordinariamente preparado aos pés de Gamaliel. Ele recebeu revelações diretamente de Cristo Jesus, como ele disse em Gálatas capítulo 1, 1 aos Coríntios capítulo de número 11. Por isso preciso de sua atenção para a gente discorrer esse texto e entender o que Paulo quis dizer. Paulo está escrevendo a um povo sobre salvação. No capítulo 5 ele já tinha mostrado a diferença da ligação da humanidade com Adão e a ligação da igreja com Cristo Jesus. Pela desobediência de Adão, a morte entrou no mundo. Então, pela desobediência de um, todos morreram. Mas pela obediência de um, Cristo Jesus, a vida também entrou no mundo. Aí cabe o homem, quando escuta a palavra da salvação, escolher: eu não sou de Adão, eu não quero ficar para Adão, eu quero me firmar em Cristo. Eu quero a ação do Espírito cada vez mais em mim. Então eu entrego os meus desejos, as minhas vontades a esse Deus que se fez carne e veio habitar entre nós. Basicamente, Romanos 8, até o versículo 13, nos apresenta dois tipos de vida. Basicamente, Romanos 8 nos apresenta dois tipos de vida: vida no Espírito e vida na carne. Vida no Espírito e vida na carne. É um consolo para Paulo? Sim, porque no capítulo 7, como todo crente, ele teve sua batalha pessoal, dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará desses impulsos pecaminosos que não saem da minha carne, que não saem da minha mente, que não saem de dentro de mim? Ele se autocondena: miserável homem que sou. Mas um bálsamo cai sobre ele, e ele inicia o capítulo 8 dizendo: agora eu sei
não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Ele está dizendo: tenho fraquezas, sou suscetível a cair, a pecar, mas em Cristo Jesus, apesar das minhas fraquezas, eu não serei condenado. Se eu estivesse em Adão, vivendo pela carne, na natureza caída, eu já estava debaixo de condenação, como todo ímpio está. Mas depois que eu conheci Cristo, apesar das minhas fraquezas, na dependência dele, não há condenação sobre mim. Então, o capítulo 8, o seu início é também um consolo para Paulo. Paulo diz que é o Espírito que o liberta da escravidão do pecado e o torna filho de Deus. Ele diz que a gente não precisa mais viver dominado pela escravidão da carne, e eu vou explicar o que Paulo quer dizer com carne, mas ele conclui dizendo que a gente agora, pelo poder do Espírito, é filho de Deus. Ou seja, você saiu de um domínio de escravidão do pecado, e agora você é filho. Mesmo sendo filho, você faz parte de uma família, e nessa família, é claro, tem regras. Nessa família, é claro, tem lei, porque essa família é um reino. Se é reino, tem um rei. O rei é Jesus, a palavra é a legislação, e aqui estão os súditos do reino. O mundo tem o seu protocolo, o evangelho tem o seu protocolo. A lei do pecado, que é a lei da carne, quando usa a expressão lei, que Paulo usa a expressão lei, é regra, é aquilo que você mesmo não consegue evitar pela sua própria força. Então é uma regrinha básica em seu corpo, uma lei natural: peca, 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 mente, 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 cobiça, 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 malícia, 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 xinga, 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 bate, mata, revida, se vinga. É uma lei, e você diz: eu estou tentando, mas você não consegue, porque é uma regra da lei. É uma regra do seu corpo, perdão. É uma lei natural. Essa lei é quebrada quando o Espírito de Deus vem soberanamente sobre você. Aí você reconhece: quem manda em mim não é mais a força do pecado, é a força do Espírito Santo. Aleluia. Então cada vez que você vencer um pecado, sabe aquele dia que você comemora e diz assim: hoje eu não menti, essa semana eu não fiz aquilo, dessa vez eu não revidei. Não foi você, foi o poder do Espírito que habita em você. Aleluia. É basicamente isso que Paulo está dizendo. Agora você, dependendo do Espírito Santo, você vence a lei do pecado. Então é o seguinte: há duas palavras que se repetem aqui: carne e espírito. Eu trouxe uma tradução mais atualizada, e ela já chama a expressão carne por seu significado, o contexto que Paulo usa. Paulo usa a expressão carne em Romanos 8, em um sentido totalmente literal, quando ele trata da circuncisão da carne. Romanos 2, 28, perdão, não é Romanos 8. Romanos 2, 28, ele trata da carne em seu sentido literal, quando ele fala da circuncisão, que é a identificação do judeu. Segundo lugar, Paulo usa o termo carne também várias vezes, para indicar ponto de vista humano. Para falar sobre ponto de vista humano, eu disse que eu precisava muito de sua atenção. Ele usa alguns exemplos. O que ele diz? Abraão é nosso antecessor segundo a carne. Se você ler pela primeira vez, sem entender o contexto das expressões de Paulo, você diz: o que esse cabra quer dizer? Nós somos sucessores de Abraão segundo a carne, ou o contrário, Abraão é nosso antecessor segundo a carne.
Ele disse isso em Romanos capítulo de número 1. Depois ele disse: Jesus é o filho de Davi segundo a carne. O que ele está dizendo em Romanos 9? Que Jesus é o filho de Davi segundo a carne. É uma expressão paulina para dizer: no ponto de vista humano, somos descendentes de Abraão, porque somos judeus, e todo judeu é descendente de Abraão. Do ponto de vista humano, Jesus é descendente de Davi, porque Jesus é judeu, e para ser rei, ele tem que vir entre os judeus da descendência de Davi. Então, no ponto de vista humano, somos descendentes de Abraão. Diz Paulo que era da tribo de Benjamim. Todo judeu é descendente de Abraão. Do ponto de vista humano, quando ele fala de Jesus, tratando de sua encarnação, ele diz: Jesus segundo a carne, segundo a natureza humana, segundo a sua descendência. Do ponto de vista humano, ele se faz homem em uma descendência. Qual descendência? A descendência de Davi. Então, primeiro, Paulo trata sobre a carne em seu sentido literal, uma marca que identifica o judeu. Segundo lugar, ele fala da carne no ponto de vista humano, ou seja, segundo a carne, eu sou filho de Carlos Roberto. Segundo a carne, eu sou filho de Valdeci. No ponto de vista humano, meu pai, minha mãe. No ponto de vista espiritual, eu sou filho de quem? De Deus. Tá, o povo aqui é inteligente, tá pegando. Então, terceiro lugar, Paulo usa o termo carne em um sentido muito próprio. Cada teólogo, cada pastor, cada professor, ele tem alguns chavões ou algumas expressões próprias. Se você começar a estudar teologia, você vai chegar numa parte em que o professor, ou você mesmo vai dizer, a teologia lucana, a teologia joanina, a teologia paulina. Por quê? Porque Paulo tem seu método, João tem seu método, Lucas tem seu método. Um exemplo: Lucas trata a ação do Espírito na esfera da capacitação. João trata a ação do Espírito na esfera da regeneração. Paulo já trata a ação do Espírito na esfera da santificação. Aí alguém que só estuda as cartas de Paulo olha para os pentecostais e critica: por que vocês ficam dando glória a Deus alto, levantando a mão, rodando e falando língua estranha? Ser cheio do Espírito é santificação. Aí o pentecostal que não lê Bíblia vai dizer: é verdade, ser cheio do Espírito é santificação. Só que o pentecostal que lê Bíblia vai olhar para o reformadinha e vai dizer: depende do ponto de vista que você está falando. Eu concordo com você que ser cheio do Espírito é santificação, mas você está falando do ponto de vista de Paulo. Se a gente falar do ponto de vista de João, a ação do Espírito é regeneração. Se a gente falar da ação do Espírito na visão de Lucas, é capacitação, dons espirituais. Então a gente vai crescendo. Regeneração nasce de novo na teologia de João. Na teologia de Lucas, o Espírito te capacita. E na teologia de Paulo, o Espírito Santo te santifica. Amém? É mais ou menos assim. Na teologia paulina, ele tem uma outra intenção a escrever sobre a carne. Primeiro é no sentido literal, uma marca que identifica o judeu. Segundo é no sentido figurado, do ponto de vista humano. Quando ele queria falar sobre uma grande obra do ponto de vista humano, ele dizia segundo a carne. Terceiro, quando ele usa o termo carne, principalmente em Romanos 8, ele está falando de uma força, como eu já disse na introdução, interior, que deseja todo tipo de liberdade e nenhuma regra. E isso já está entrando dentro da igreja. Teologia liberal, a graça, a
hipergraça, que eu chamo de evangelho vagabundo, que você não faz nada, Jesus faz tudo, não importa o que você faz, você é de Jesus e Ele nunca vai cobrar de você, fica tranquilo, porque você já nasceu para ir para o céu, tá bom? Fica tranquilo, só porque você aceitou Jesus, não precisa santidade, não precisa fruto, não precisa obra, você não tem nenhum poder, você não tem nada a ver com obra de santidade. Se Deus quiser fazer em você, Ele faz, se Deus não quiser fazer em você, Ele não faz, e que se Jesus estivesse no seu lugar, lá no Éden, no lugar de Adão, Ele comeria do fruto, e que você e Jesus é a mesma pessoa, você e Jesus é o mesmo nível. É a hipergraça que é a desgraça da teologia. Paulo vem e fala da carne nesse sentido, um desejo interno que quer todo tipo de liberdade e nenhuma regra. Ele diz no capítulo Romanos 8, versículos 4 e 5: quem anda segundo a carne é contrário à vida do Espírito. Romanos 8:8 ele diz: os que vivem segundo a carne não pode agradar a Deus. Do versículo 6 a 8 de Romanos 8 ele diz que quem se ocupa da carne está no caminho da morte, que é espiritual, e jamais será amigo de Deus, é hostil a Deus. Versículo 12, ele fala a respeito de pessoas que vivem segundo. O que é essa expressão segundo? Dominado, sujeitando-se à carne, que é o que? Essa natureza caída, essa natureza pecaminosa, essa natureza que nos puxa para baixo, essa natureza que não adianta você disfarçar, te puxa para o materialismo, te puxa para seu próprio prazer, quer colocar o seu eu no centro. Aí ele fala para a igreja no versículo 9: vocês não vivem segundo a carne. Então, primeiro, ele fala da carne em seu sentido literal. Segundo, ele fala da carne do ponto de vista humano. Terceiro, ele fala da carne, ele chama de carne a nossa natureza caída, tudo que é contrário a Deus. Eu vou tentar facilitar pelo que eu anotei. Paulo chama de carne natureza humana em toda sua fraqueza. A gente espiritualiza. A gente tem um evangelho que é stop. A gente está fraco, a gente está na maior pecaminosidade, ou sem orar, sem jejuar, né, cunhado? Sem ler Bíblia, sem congregar. Aí sabe o que a gente diz? Eu estou fraco, para não dizer assim, estou na carne. Eu estou sendo dominado pela minha natureza caída. Eu estou sendo dominado pela natureza humana. A gente não diz que está sendo dominado pela natureza humana. A gente não diz que está na carne. A gente diz, estou fraco. Aí é aquele vício. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Então, carne, na expressão de Paulo, quem vive na carne é nossa natureza humana, fraca, impotente. Carne é nossa humanidade em sua vulnerabilidade ao pecado. Quando você está fraco na carne, dominado pela natureza humana, você está vulnerável ao pecado, a cair, a desviar, a abandonar a fé, a apostatar. Quando Paulo fala de carne em Romanos 8, ele está falando daquela parte do homem que dá oportunidade ao pecado, nem sente falta, nem sente sede das coisas de Deus. Por quê? Porque a alma já está cheia das coisas dessa terra. Ele está se referindo à pecaminosidade humana, total ausência de Cristo sem Deus. Carne aqui em Romanos 8 é aquilo que me prende a qualquer outra coisa, mas não me prende em Deus. Posso aplicar? Posso.
Eu fico 2, 3 horas na internet, mas eu não aguento 20 minutos de joelho. Eu assisto a série inteira da Netflix, mas eu não consigo ler o livro do Gênesis todinho, principalmente quando chega na genealogia. Fulano gerou fulano, que gerou cicrano, que gerou Bertão. Eu desisto, é porque teu nome não está lá. Se estivesse lá, tu lia todo dia. A gente é assim, tudo que é material, carnal, terrenal, longe de Deus, entretenimento, a gente está lá. Os olhos vibram, querido, os olhos lacrimejam na novela. O filme é postado e indicado. Bíblia não, louvor não, teologia chatice, escola dominical, Deus me livre, a revista é cara, culto de doutrina, coisa de velho. Ou seja, a natureza humana está dominando você, não é o espírito. Eu já disse e repito, carne é tudo aquilo que me leva para baixo. É a natureza de Adão em nós. A carne, olha isso, eu preciso de sua atenção. A carne é o lado mais baixo da natureza humana. Eu disse que Paulo falou 2 palavras em Romanos 8. A primeira é a carne, e eu já falei o que ela é, eu já falei o que ela faz. É a natureza humana que me liga a tudo que é terrenal. Só que tem gente que pensa que quando a gente fala de carne, estamos falando só de sexo. Não é. Paulo dá mais detalhe na obra da carne, em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Inclui pecados sexuais e corporais, mas ele também diz assim, idolatria, ciúmes, iras, no plural, contenda, heresia, inveja, é tudo carne. Então a carne para Paulo é mais do que prazer físico, é uma batalha mental, corporal, espiritual. E se a gente não assumir, o espírito não toma conta de nós. A primeira palavra que Paulo usa muito aqui é carne, mas graças a Deus que ele usa a palavra carne muito, só que essa quantidade só perde para outra palavra que Paulo usa, espírito. Só no capítulo 8 ele usa a palavra espírito 30 vezes. A expressão espírito vem desde o Antigo Testamento, o ruar, o sopro, a vida, tem a ideia de vento impetuoso, vento que homem não controla. Aí é você que tem que escolher. Você diz assim, eu não consigo, a carne é mais forte, a natureza caída em mim é muito forte. Pois é, mas tem outra natureza que também é forte. A natureza de Adão te puxa para baixo com muita força. A natureza caída por causa de Adão nos puxa para baixo com muita força. Se a carne é a natureza de Adão em mim, o espírito é a natureza de Deus em mim. Se a carne é a essência de Adão em mim, o espírito é a essência de Cristo em mim. Deixa eu perguntar, a gente é humano, sim ou não? A gente é humano, sim ou não? Deus é espírito, sim ou não? Então, quando eu diz assim, quando eu justifico o meu pecado, minha rebeldia, minhas mentiras, dizendo, eu sou humano e não consigo ser perfeito, eu sou humano, eu só sei errar, e aí vai, sou humano, eu sei que
que você é humano. Mas olha o que Paulo diz, e isso é um confronto para nós. Versículo de número 3: a lei não era capaz de nos salvar por causa de nossa natureza humana. A lei estava lá indicando o caminho, mas a lei dizia assim: não assassina. A natureza humana dizia: eu assassino. A lei dizia: não adultera. A lei da carne dizia: adultera. Aí Paulo diz: Deus fez o que a lei não foi capaz de fazer por causa da nossa natureza. O que Deus faz? Sendo que a lei era incapaz de fazer, que é nos salvar, Ele enviou o seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa. Sabe o que é isso? Só para você parar de dizer assim: eu pequei porque eu sou humano, eu não consigo porque eu sou humano. Aí Jesus diz assim: eu desci como humano. Glória a Jesus. Olha a solução de Deus. Se a gente diz que não aguenta porque a gente tem a natureza humana, porque é ser humano, aí Jesus diz: agora eu vou vir como ser humano. Porque no Antigo Testamento ele vinha em fogo, ele vem na sarça, ele vem no monte quebrando tudo. Aí ele encarna e vem como ser humano. Depois que ele vence o pecado, vence o mundo, vence o diabo como homem, ele olha para a igreja e diz: o mesmo Espírito que está em mim, eu vou enviar para habitar em vocês. E é por esse Espírito que vocês vão vencer a natureza carnal. Oh, meu Deus. Você lembra que Jesus em tudo foi tentado? Lembra não, né? Você lembra que Jesus em tudo foi tentado? Mas em nada pecou. Adão foi feito grande. Primeira tentação, caiu. Jesus, Deus, se fez bebê, venceu todas as tentações. Por quê, irmão? Porque ele dependia do poder do Espírito. E olha o que Paulo diz: no corpo de Jesus o pecado foi condenado. Na natureza, não, fala comigo, eu sei que está de máscara, mas dá para me ajudar. Diga: na natureza humana de Jesus, o pecado foi condenado. Isso é muito lindo. O pecado que nos condenava em Cristo foi condenado. Por isso que não há condenação para quem está em Cristo. Pastor, como que o pecado do corpo humano de Cristo foi condenado? Porque você olha para a história bíblica, você olha para Jesus humano e diz assim: Satanás, um homem te venceu. Pecado, um homem te venceu. Isso quer dizer que eu também, humano do jeito que sou, vou vencer você também. Humano do jeito que sou, vou vencer o pecado, o mundo e a carne. Como humano do jeito que sou? Dependente do Espírito. Você só vence essa natureza humana carnal se você depende desse Espírito que Paulo usa aqui mais de 30 vezes. Então, pelo amor de Deus, escuta o que eu vou lhe dizer agora. Jesus chega lá no deserto e diz a Bíblia assim, ó: e foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que a gente ora? Senhor, me livra das tentações. Jesus foi para cima do tentador, cheio do Espírito, foi lá para o deserto, irmão. Chegou lá no deserto, lá veio o diabo tentar. Olha só: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deixa eu te explicar. O diabo está dizendo: mostra que tu é filho de Deus. Olha como é que é a tentação. Eu disse que eu preciso de sua atenção. O diabo está dizendo assim, ó: mostra que tu é filho de Deus. Quem é não precisa mostrar, é discernido, né? Mostra que tu é divino. Aí Jesus diz: nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Olha só, eu vou repetir.
mostra que tu é divino. Aí Jesus diz: eu não vou mostrar que eu sou divino, eu vou te vencer como homem. Vai-te, Satanás! Jesus venceu as tentações. Então, qual era o teste de Jesus? Sendo ele espírito, se fez carne. O teste dele é, sendo Deus, vencer como homem. Eu vou perguntar para você não se perder e nem eu me perder. Jesus é Deus? Ok. Se sua natureza é divina, ele tem dificuldade de ser Deus? Não! Ele é Deus. Aí ele se faz homem. Ele sendo Deus, a dificuldade dele não é ser divino, a dificuldade dele é ser humano. Então na tentação ele está vencendo, porque o teste é a humildade. Se ele não se humilha, ele não vence. Então, tu é Deus, prova que é Deus. Não, eu sou Deus. Quem é não prova. Eu vou te vencer é como homem. Eu vou me humilhar e vou te vencer em humildade. Agora vem cá para baixo e olha para você. Você é Deus ou é humano? Humano. Você é divino ou é humano? Humano. O que é difícil para você? Ser divino ou ser humano? O que é difícil para você? Você já é humano, é natural. O que é difícil para você? Ser humano ou ser divino? Divino. Porque o seu natural é ser humano. Bora voltar. Eu sei que é complexo, mas é dentro do que Paulo está ensinando. Jesus é divino. Ele não teria dificuldade de ser Deus, mas para ser humano seria dificuldade. Por isso que ele foi tentado e venceu. Você é humano. Sua dificuldade é ser espiritual, mas é só assim que vence a carne. É só assim que vence o diabo. Como? Jesus venceu. Deus se tornou homem. E para você vencer, tem que deixar de ser humano para se tornar espiritual. Aí é que entra a questão. Ou você abre mão da carne para viver na dependência do espírito, ou você vai fracassar. Vai remar e não vai conseguir chegar. Por isso Paulo diz, é pelo Espírito, versículo 1, que não há condenação. É pelo Espírito, versículo 5, que a gente é controlado para agradar a Deus. É pelo Espírito que a gente se torna filho de Deus. Agora deixa eu aplicar exemplos bíblicos para você captar. Pastor, eu já entendi o que é carne. É minha natureza que me puxa para baixo. E agora tem o Espírito. É minha natureza sendo levada para as coisas de cima. É isso aí. Se você não orar, que é coisa do Espírito, você não vai se alimentar do Espírito. Se você não ler a palavra que foi inspirada pelo Espírito, você não vai vencer e não vai agradar o Espírito. Se você não congregar, que é coisa do Espírito, você não vai vencer o pecado, nem a carne, nem o diabo, e não vai agradar a Deus. Então, se a carne é minha natureza caída, o Espírito me levanta. Se a carne me joga para baixo, o Espírito me ergue para cima. Se a carne me coloca como inimigo de Deus, o Espírito me põe como filho de Deus. Olha só, aí tem o tema, a escolha. Você vai viver pela carne ou vai viver pelo Espírito? E eu te garanto que viver pela carne é mais fácil. Assim como para Jesus viver na divindade era mais fácil, para você viver na carne humana, natureza caída, é mais fácil. A luta de Jesus foi abrir mão de atributos e se tornar humano. A sua luta é abrir mão da natureza pecaminosa e se tornar espiritual pelo poder do Espírito. Eu estou deixando claro que você tem que escolher lutar. Não é fácil. Um jovem falou para mim, pastor, está muito difícil ser crente. Eu disse, é agora que tu virou crente.
Por quê? Porque você entendeu que é difícil ser crente, é guerra, é batalha, irmão. É por isso que Paulo diz assim, ó: se revistam das armaduras de Deus, se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Pega a espada do Espírito, pega a couraça da justiça, pega o cinto da verdade, pega o cinto da fé, pega o calçado do Evangelho, orando em todo o tempo, porque Evangelho é guerra mesmo, é guerra contra você mesmo, é guerra contra você mesma. Pelo amor de Deus, será mais fácil viver na carne, mas a porta é larga e você vai para o inferno. É fácil viver na carne? É, meu querido. Balada se tu quiser, droga se tu quiser, amigos ímpios se tu quiser. Tu sabia que é mais fácil ter amizade com ímpio do que com crente? Sabe por quê? Tu tem amizade com ímpio, ele magoou tu pode meter na cadeia. Agora aqui, tu me magoou, eu tenho que pedir perdão para tu. Matar a minha natureza carnal, irmão, é a gente se perdoar, caminhar junto, indo até o fim. Mas aí fora o mundo canta e aqui a gente chora. Foi Jesus que disse: o mundo se alegrará e vocês chorarão. É verdade. Enquanto Jesus não vem, a gente chora para ser santo, a gente chora para vencer o pecado. E quando o pecado vence a gente chora pedindo perdão, porque é luta contra a carne, irmão. Só Deus para guardar nosso casamento, só Deus para guardar nosso ministério, só Deus para sustentar você nesse congresso. É luta. O mundo canta, a gente chora, mas depois que a trombeta tocar, o mundo chora e a gente canta. Ai, irmão, essa carne tem que morrer pelo poder do Espírito. É guerra, mas o general está dizendo: eu estou com você. É guerra, mas eu já te capacitei com a minha palavra, com o meu Espírito, com a igreja que é exército. Então essa carne que te puxa para baixo, você tem que clamar. O que ele diz? Pelo Espírito clamamos, Abba. Fala, gente, Pai, eu estou tão empolgado. Pelo Espírito a gente clama, Abba. Você sabe o que é clamar? Clama aí, irmão. Não, irmão, isso é sussurrar. Pelo Espírito clamamos a papai. Clamar é erguer a voz em alto e bom som. A carne está levando a gente para baixo, está tirando a unção no louvor, está tirando a unção na palavra, está tirando o desejo de ler Bíblia. O namoro está passando do limite, está sendo tentado para adulterar o relacionamento extraconjugal, roubar, mentir, cobiçar, falar mal de pastor, perseguir o irmão, puxar tapete do outro, não perdoar, não amar, não ajudar, contender, disputar. Você tem que olhar para você e dizer: não, eu não fui chamado para isso. Essa é minha natureza carnal que está me puxando para baixo. Abba, Pai, me tira daqui, me segura, me tira dessa lama, coloca meu pé na rocha, firma meus passos, coloca um novo cântico na minha boca. Eu não quero ficar aqui. Olha só, Saul, olha o que é a carne. Saul disse: eu quero o trono, eu quero o trono, eu quero o trono. O espírito se afastou. Saul disse: perdi o espírito, mas eu tenho um trono. A carne, natureza humana caída, faz Saul clamar só pelas coisas da terra. Aí você vem Davi. Davi tem trono, mas tem um espírito. Aí Davi abre mão do trono. Quando perde um bebê, abre mão do trono. Quando o filho quer tomar, e quando ele percebe a ausência do Espírito Santo, ele diz: não retires de mim o teu Espírito. Quando Davi começou a reinar, a primeira coisa que ele disse foi: eu quero a arca da aliança. Então Saul quer trono, perde o espírito. Davi abre mão do trono,
mas não abre mão da presença do Espírito. Ou seja, escolha a carne, materialismo, as coisas de baixo ou as coisas de cima, o Espírito. Moisés, fala o nome aí. Rico, príncipe no Egito, comia do melhor, vestia do melhor, aprendia com os melhores. O povo de Israel, escravos, comiam restos, apanhavam todo dia, toda hora, cebola e pepino. Olha só, Moisés tinha tudo do melhor, eles tinham tudo do pior. Mas quando chega no deserto, eles disseram: queremos voltar para o Egito. Moisés diz: eu quero a tua presença. Se tua presença não for comigo, eu não saio daqui. Aí o povo disse: então já que não é para voltar para o Egito, queremos a terra prometida. Moisés diz: eu quero a tua face. Você está percebendo que eles tinham só sofrimento, mas queriam coisas. Moisés só tinha coisa top, mas quer Deus. Ou seja, Moisés luta contra a natureza humana, carnal, caída, e quer se encher de Deus a cada dia. No Êxodo 19, quando a glória de Deus desceu, Êxodo 19 e 20, todo o povo se afastou. Moisés, o monte está tremendo, entrou dentro da nuvem onde Deus estava. Irmão, tremendo, caindo pedra, forno, fumaça, trombeta, trovão. Moisés entrou. Hebreus 12 diz que Moisés dizia assim dentro da nuvem: tô com medo, mas entrou. Se ele gritou tô com medo, é porque ele lutou contra seus próprios temores, contra a sua própria natureza humana, para ficar ali dentro da glória de Deus. Geazi, irmão, Geazi anda com Eliseu. Quem era Eliseu? Aquele que andou com Elias. E o que ele pediu de Elias? O que Eliseu pediu de Elias? A porção dobrada. Era para Geazi falar para Eliseu: no mínimo eu quero a porção quadruplicada. Mas sabe o que Geazi faz? Ele não quer a unção que Eliseu tem. Ele não quer seguir o ministério que Eliseu tem. Ele quer o ouro e a prata de Naamã. Ou seja, ele preferiu o materialismo, ele preferiu as coisas de baixo. E o que ele se tornou? Leproso. Porque está escrito em Romanos 8: quem se inclina para as coisas da carne é morte, mas quem se inclina para as coisas do Espírito é vida. É o resultado, irmão. Orfa e Ruth. Noemi está voltando. Orfa, símbolo de quem vive na carne, pastor Bertier, disse: eu vou. Ruth, símbolo de quem quer o Espírito, disse: eu também vou. Aí Orfa, que é símbolo de quem anda e vive só quer as coisas materiais, carnais, de baixo e contrárias a Deus, olhou para Noemi e disse: tu tá pobre, não tem mais filho para dar para eu casar, não tem futuro nenhum, eu vou voltar para os meus ídolos, vou voltar para os meus deuses. É crente assim, irmão. Tem gente que chega aqui e faz campanha, mas não quer abrir mão da vida de pecado, não quer abrir mão da facilidade, não quer abrir mão da porta larga. Aí fica buscando defeito na igreja, o que falta na igreja, e vaza. Tchau, que nada faz, nenhuma falta faz. Orfa olhou para Noemi e disse: tô vazando. Ruth olhou para Noemi e disse: onde tu fores irei, onde pousares pousarei, onde tu fores sepultada eu serei sepultada. Agora, teu povo será meu povo, teu Deus será o meu Deus. O que tem, pastor? Leia Mateus 1, genealogia de Jesus. Quem está lá? Ruth. Irmão, é assim. Se você só se importa com as coisas materiais terrenais, você não vai crescer no Espírito. Olha os apóstolos. Jesus disse assim: o Filho do Homem será entregue
morrerei, mas no terceiro dia ressuscitarei. Pedro olhou para Jesus e disse: tem misericórdia de ti, jamais tu irás para a cruz. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, tu não cogitas nas coisas de Deus, apenas nas coisas dos homens. Jesus estava dizendo: tu está carnal demais, para trás de mim. Ou seja, enquanto não tinha a plenitude do Espírito, os apóstolos não aceitavam a mensagem da cruz, porque eles não captavam a promessa da ressurreição. Mas depois que eles foram cheios do Espírito, leia a primeira pregação de Pedro, Atos 2, ressurreição. Leia a pregação de Pedro em Atos 3, ressurreição. Leia as cartas de Pedro, ressurreição. Ou seja, sem a plenitude do Espírito, como Paulo ensina, coisas da terra. Mas quando recebe a plenitude do Espírito, a ressurreição de Cristo é a mensagem principal. Jesus, quando criança, 12 anos, seus pais disseram: como é que tu preocupa nós assim? Onde é que tu estava? 3 dias a gente procurando você, menino. Aí Jesus disse: vocês já deveriam saber que eu tenho que cuidar dos negócios do meu Pai. Jesus era profeta, sacerdote, rei. Todos os ministérios que há na igreja estavam em Jesus. Aí disseram assim: nós vamos te consagrar num rei político. E Jesus saiu no meio deles, eles nem viram. Pilatos olhou para Jesus e perguntou: tu é rei? Cadê seus súditos para te salvarem? Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Eu não sou dominado pelo que domina vocês. O meu reino é do céu. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comer, beber, vestir, vos serão acrescentadas. Ah, irmãos, hoje Deus tem me dado graça. Eu viajo o Brasil, fora do Brasil, 12 livros escritos, não pago parcela de casa, não pago parcela de carro, sustento meus pais, sustento missionários. Pela misericórdia, sou co-pastor em um campo em Goiânia, formo pregadores, casado e bem casado, pela graça e misericórdia de Deus. Mas está ali o meu pai, meus irmãos todos na rua, jogando bola, eu dentro de casa lendo Bíblia. Eu ia para a escola, eu levava a Bíblia, e no intervalo eu ia ler Bíblia. Com 5 anos de idade, meus pais me enviaram para a escola dominical, era o meu aniversário, e a instrução que eu recebi foi: busca o batismo no Espírito Santo, porque você vai ser pregador. Naquela manhã, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu sempre evitei, algumas vezes, com meu modo nordestino e imaturo, cheguei a maltratar, acho que maltratei, algumas garotas, porque a moda era ficar. Eu dizia: Jesus vai voltar e é tu que vai ficar, miséria. E eu evitava até andar com esse tipo de gente. E hoje eu digo: valeu a pena. Valeu a pena. Muitos dos que me criticavam quando infância, meu pai acabou de voltar da Bahia, iam para a escola comigo, cresceram comigo, mas zombavam de mim quando eu usava terno para ir para a igreja. Me chamavam de pastor alemão. Não é tu, né? Por quê? Porque eu ia de terno para a igreja dizendo: eu sou pastor, desde criança, sou pastor. E como? Tênis, calça social, preta, camisa vermelha, paletó branco, gravata verde.
Minha mãe não gostava, não. Meu pai guarda um terno branco que eu ganhei até hoje, botão dourado. Foi o melhor que eu tive na vida. Eu queria ir para a escola de terno. Uma vez meu pai me bateu porque eu queria ir de terno para a escola, meu Deus do céu. Na escola eu era chamado de o pastorzinho. Deus me deu graça. As instruções que eu recebi, eu vim abrindo mão das coisas dessa terra. E o Espírito me manda dizer a jovens aqui: é difícil, mas vale a pena. No reino de Deus é assim. Tudo que vem fácil acaba fácil. Mas o que vem com dificuldade no tempo de Deus vai permanecer para sempre. Renuncia, diga não por amor a Cristo, porque você não imagina o que Deus tem para a sua vida. Morei só, muito tempo só, e orando e lendo Bíblia, todo dia, de 12:30 a 4 da manhã. Quando meu pai estava afastado, cheio do cão, eu queria orar e ler a Bíblia na sala, que era uma lâmpada grande para iluminar a casa toda. Imagine, a lâmpada é grande para iluminar a casa toda, então a lâmpada é grande e a casa é pequena. Então a lâmpada iluminava a casa. Eu queria ler Bíblia na sala. Meu pai dizia: apaga. E eu: apaga a luz. Ele não sabia que era eu. Quando ele abria a porta, era eu. Apaga, ele apagava. Eu esperava de ele dormir. Quando eu via roncando, eu ligava a luz e ia ler a Bíblia de novo. Aí ele vinha cá e apagava. Aí ele dormia, eu ligava a luz de novo e ia ler Bíblia. Aí a terceira vez ele veio e quebrou a lâmpada, né? E para onde eu fui? Fui ler Bíblia no banheiro, do lado de fora. Coloquei uma tábua em cima do vaso e fui ler Bíblia no banheiro, sem teto. Que para chegar no banheiro, passava pela lama. E quem me chamava de pastor alemão, doutor Pastapuri, pato rouco, ou está morto, ou está preso, ou está na miséria, e quando encontra gente me pede dinheiro emprestado. E o pastor alemão está aqui. Sou pastor. Sou escritor. Sou teólogo. Sou pregador. E dos bons. A lei do Espírito é vida. Eu vou repetir: a lei do Espírito é vida. A lei da morte está na carne, mas a lei da vida está no Espírito. Fique em pé comigo, por favor. Como homem dependente do Espírito, Jesus venceu. Como mulher, como rapaz dependente do Espírito, você vai vencer. Feche os seus olhos comigo. Eu sei que você tem batalhas como eu tenho. Eu sei que você tem lutas como eu tenho. Todos nós temos aqui dentro. Mas você precisa expressá-la em oração, como Davi fazia, como Paulo fazia. E o Senhor está nos dizendo: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Espírito de Deus, o Senhor nos apresentou através desse texto a força da carne, mas também nos apresentou o valor de se buscar o Espírito. Deus, as coisas espirituais nos estão disponíveis. O diabo quer tirar o nosso foco. O diabo quer nos fazer desistir. O diabo quer nos fazer andar por caminhos tortuosos. Mas a nossa carne também quer nos fazer olhar para baixo, nos fixar em Adão e nos desligar de Cristo. Dá-nos discernimento, ó Pai, para entendermos o que é diabo e o que é a natureza humana. Mas a busca pelo Espírito nos ajudará a vencer tanto a natureza humana, que é a nossa carne, a natureza humana caída, como também vamos vencer o diabo e o mundo. Enche essa juventude com teu Espírito,
enche essa moça, enche esse rapaz. Desperta-nos à madrugada para buscar a sua presença. Desperta-nos, gera em nós o anseio pela palavra, o anseio por congregar, o anseio por ler Bíblia. Em nome de Jesus, ó Pai, manda o teu fogo para queimar toda a carnalidade, o batismo, Senhor, com fogo na nossa alma, com fogo na nossa mente, com fogo em nosso coração, que queime toda a impureza carnal, material, essas coisas que nos chamam para baixo e nos ajuda a focarmos naquilo que vem de cima. Por quê? Porque o Espírito que nos enche veio de cima, a palavra que nos alimenta vem de cima, a trombeta que vai tocar lá em cima, e quando Jesus voltar, vai nos levar para cima, onde nos encontraremos com Ele nas nuvens, participaremos do tribunal de Cristo e voltaremos para reinar nessa terra em glória. Então, ó Pai, ajuda-nos a focar no céu, nas coisas de Deus, na sua palavra, na busca pelo batismo no Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia. Ore, ore, ore. Quem deixa de orar, peca. Mas quem começa a levar uma vida de oração, deixa de pecar. Eu quero saber se há alguém aqui nessa noite que se afastou do Evangelho, mas quer voltar para Jesus. Alguém que a carne te levou para baixo, mas hoje, pelo poder do Espírito, você se sente sendo erguido para as coisas de Deus. Se tiver alguém que quer voltar para Jesus, ou se entregar para Jesus, eu gostaria muito de orar por você. E se você levantar a mão, ou chegar aqui na frente, já é a obra do Espírito em você. Já é a obra do Espírito em você. Decisão, a escolha, a porta está aberta, a igreja está na terra, a graça manifestada está aqui através da mensagem. Alguém que quer se entregar a Jesus hoje, voltar para Ele, se entregar para Ele, recebê-lo como seu único Senhor e Salvador, mudança de vida, ter o seu nome escrito no livro da vida, ser cheio do Espírito e ter o encontro com Jesus quando a trombeta tocar. Alguém que quer isso para a sua vida? Se não temos, vem cá, moça. A gente vai orar por você. Já é ação do Espírito nela. Já é ação do Espírito nela. Aleluia, aleluia. Temos mais alguém que quer hoje vencer a carne, romper com a carne, pelo poder do Espírito, se ligar às coisas de cima, ouvir o toque da trombeta, que tocará lá em cima, e a gente vai ouvir aqui embaixo. E subiremos a nos encontrar com o Senhor. Há uma segunda pessoa para Jesus. A carne já está sendo vencida aqui, e o Espírito está sendo vencedor na vida dela. Há uma segunda pessoa para Jesus. Galeria, há uma segunda pessoa para Jesus. É o poder do Espírito que nos atrai. Não é pela sua força, não é pela sua capacidade que você vai vencer. É pelo poder do Espírito. É pelo poder do Espírito. Chega de ser escrava. Chega de ser escravo. É tempo de ser filho. É tempo de ser filha. Aleluia. A gente pode, irmãos, estender as mãos para ela, por favor. Senhor Jesus, aqui está essa moça que compreende que é necessário depender do Espírito. Se prostrar diante do Espírito e clamar: Abba, Pai, para vencer as coisas da carne, a força da carne, e viver na dimensão do Espírito. Em nome de Jesus, a obra é feita, porque Jesus morreu na cruz, e porque o Espírito a toca, o Espírito a faz nascer de novo. Ela se torna filha de Deus,
em Cristo Jesus. Aleluia. Qual é o seu nome, moça? Esté. Esté, levanta a mão comigo, por gentileza, Esté. Eu oro e você repete. Fala assim comigo, Esté: Senhor Jesus, eu volto para ti. Eu te recebo como meu único Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no teu livro e me recebe na sua família, que é a igreja. Amém. Glória a Deus. Que Deus te dê graça cada vez mais. Eu agradeço essa linda oportunidade em nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs.